Bom, então vamos dar início ao termo de colaboração número 38, em 13 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio de Janeiro, presentes os procuradores da República Sérgio Luiz Pinhal Dias e Rafael Antônio Barreto dos Santos, compareceu o senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, CPF número 015 225 538, dígito 94, devidamente acompanhado por seus advogados, os doutores Bom, eu interrompi a fala exatamente porque entrou o rapaz da Copa trazendo água, então interrompi, mas o senhor Benedito Barbosa está acompanhado por seus advogados, Adriano Chaves Jucá Rolim, OAB-SP 280-660, Daniela Pereira da Silva, OAB-RJ 102041 e Alexandre Vanderlich, OAB Rio Grande do Sul 36846, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Nesse momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelares de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim, senhor. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, senhor. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim, senhor. O senhor, junto de seu defensor, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim, senhor. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim, senhor. Bom, o senhor, no anexo parte 2, que trata da sistemática da companhia, pretende responder às questões formuladas? Sim, senhor. Então vamos às questões. Quanto à sistemática da companhia para a prática de ilícitos, a gente já falou de maneira geral no termo 00, mas eu gostaria que o senhor, enfim, mencionasse como é que estava estabelecida essas contribuições financeiras para campanhas políticas. Perfeito. Ao longo dos anos, dentro da construtora, se estabeleceu uma sistemática que, a partir dos pedidos vindos das áreas geográficas, ou seja, nós temos 6 áreas de geografia de operação da construtora no país, os executivos recebiam pedidos para doação de campanha. Esses pedidos eram consolidados por área e, posteriormente, consolidados na operação da CNO no Brasil. A partir daí, a CNO, a quem eu representava, se reunia com os outros LEs que também tinham demandas de pedidos de campanha, se consolidava o valor de pedidos que a Odebrecht planejava atender para determinada campanha. Então, essa era a sistemática que a gente implantava e veio se consolidando ao longo dos anos. Os pedidos eleitorais eram feitos majoritariamente pelos candidatos, ou seja, eles é que demandavam, e o que nós fazíamos era limitar um percentual para o valor oficial a ser doado para cada candidato, de forma a ser comparativamente um candidato a governador no estado A com um candidato a governador no estado B terem oficialmente o mesmo valor de doação,
E se o valor de doação pedido pelo candidato, que nós avaliávamos que era necessário ser feito, fosse maior do que esse valor, a gente completava essa doação ou pedindo alguma empresa parceira da Odebrecht que doasse nosso nome ou através de Caixa 2 de forma ilícita. Entendi. E esses candidatos, eles se comprometiam a fazer alguma coisa pela Odebrecht? No momento do pedido, não, mas a gente tinha convicção de que a partir do momento que você ajudava determinado candidato, você criava uma agenda positiva de relacionamento, que ao longo do tempo possibilitava que esse candidato fosse procurado depois de eleito para nos ajudar em pedidos que pudessem ser de interesse da companhia. E os candidatos beneficiados efetivamente contribuíam conforme era a convicção de vocês? Olha, no caso específico a gente tinha doações muito esparramadas e não tinha uma agenda específica legislativa, né? Então o grosso dessas doações eram para o legislativo. Havia efetivamente uma busca do apoio constante. E todas as vezes que se buscava, dentro da limitação que aquela pessoa tinha, ela tentava nos ajudar, ou seja, a Odebrecht tinha sempre um apoio dos candidatos a quem a gente ajudava. Certo. Que tipos de apoios eram dados? Olha, a gente buscava efetivamente que a partir daquela doação, aonde a gente estivesse operando, que o candidato tivesse influência, nós não tivéssemos dificuldade para fazer os nossos contratos, dificuldades normalmente ilegítimas, que poderia gerar algum pedido de pessoas que não estivessem envolvidas no assunto, uma agenda muito fluida de busca de apoio daquele candidato para nós. Eu acho que as principais contrapartidas eram essas. Tá certo. Em relação aos cargos, aos candidatos a cargos de executivo, existia uma expectativa de obtenção de obras na área de atribuição se ele viesse a ser eleito? Não havia discussão prévia, mas a gente acreditava que ao ajudá-lo numa dimensão importante, que a pessoa enxergaria o Odebrecht como um bom parceiro para executar obras. A gente acreditava que isso era verdade. E os pedidos posteriormente realizados em casos de eleição eram de natureza não só de apoios lícitos, como atuações ilícitas também? Havia casos específicos onde a pessoa, posteriormente à sua eleição, se nós viéssemos a ganhar algum projeto, a pessoa vinha e fazia pedido ilícito em cima daquele projeto. Há casos relatados. Tá certo. E o senhor tratou diretamente dessas doações? De uma maneira geral, o que acontecia era uma consolidação geográfica, que traziam para mim. Eu não entrava no mérito individual, nem do candidato, nem do valor, eu consolidava e transformava isso num volume de doação da construtora. Mas havia casos onde algum candidato específico me procurava diretamente, quer seja por relação, quer seja por dificuldade com algum executivo meu. E aí eu avaliava se eu tinha que induzir o meu executivo, que era importante apoiar aquele candidato, apesar de não haver uma empatia ou alguma coisa específica, ou eu tomava a decisão de que deveria apoiá-lo e depois lá na frente discutia com o meu executivo como fazer a alocação desse custo. Entendi. Mas assim, dentro da sua nada que isso, dentro da sua liderança, né? O senhor era líder empresarial. Tudo que era ilícito que acontecia, o senhor tinha conhecimento? Eu tinha conhecimento de tudo. O senhor fala um pouco sobre esses valores que eram doados, que o senhor disse que usava terceiros para realizar essa doação, empresas parceiras. O senhor podia relatar empresas e qual era a sistemática? Preferencialmente era Itaipava, assumia, diria para você, 99% dos pedidos. E o que acabava acontecendo, apesar de ter um relato específico, o que a gente acabava acontecendo no momento que a gente definia quanto era o volume oficial e ele não atendia o volume total que estava planejado, eu procurava o dono da Itaipava e dizia: você pode nos ajudar com um montante X? E ele avaliava dentro da capacidade de limites que ele teria e de fluxo financeiro,
e a partir daí eu passava para ele uma lista dos candidatos a serem apoiados, ou dos partidos a serem apoiados. E ele fazia essas doações a esses partidos e candidatos. Então isso criava uma lógica para nós. E ele recebia algum percentual desses valores? Qual era o benefício que ele Itaipava tinha? Não tinha benefício. No fundo, depois eu repagava esses valores, fazendo obra, fazendo empreendimentos, sendo sócio dele em outros ativos. Eu tenho um relato específico, doutor, com a forma de pagamento. Tá certo. Tá bem. Tem um ponto que é importante, ou seja, a CNO, que é a construtora do Grupo Odebrecht no Brasil, ela era preferencialmente o veículo doador, mas havia pedidos que vinham por outras empresas do grupo. Algumas dessas empresas não tinham capacidade de doar, não podiam doar, tinham sócio, e a gente acabava fazendo as doações consolidadas, mas depois era distribuído o custo de uma forma administrativa. Olha, tanto dessa doação aqui, o da construtora estava muito claro de ver, porque veio da base geográfica, né? Mas das outras empresas depois havia uma distribuição dos custos no final do ano. Então, todas as doações saíam da... Majoritariamente. Você tinha outra, a OR doava, a Industrial doava, a Agro doava, mas havia, como o grupo tinha muitas empresas, você tinha empresas que não tinham capacidade. A gente fazia a doação, depois fazia o acerto gerencial. Agora o senhor falou que eram então 3 sistemáticas para poder fazer a doação. Uma que era registrada, uma que era o Caixa 2 e outra que era por um parceiro, normalmente a Itaipava. Essas 3 sistemáticas passavam pelo setor de operações estruturadas? Olha, durante o período eleitoral, o Hilberto me emprestava um executivo, o Luiz Eduardo, que me ajudava a formatar essas planilhas, essas consolidações, quer seja dentro da construtora, quer seja com as outras empresas do grupo. Então, ele tinha uma visão completa de quanto seria o volume a doar, quanto ia ser oficial, quanto ia ser por parceiros, né, que é a segunda qualidade de doação, e quanto era de Caixa 2. Ele trabalhava para me apoiar na busca dos recibos, quer seja oficial, quer seja as doações da Itaipava. E planilhava e planejava com os meus executivos o que ia ser Caixa 2. Fazia um planejamento semanal, mensal, para poder acompanhar essas doações de Caixa 2. Então funcionava como um executivo específico, emprestado durante o ano de eleição, dedicado a esse assunto. Então ele saía lá do setor de operações estruturadas e ficava lá no Ele não chegava a sair, porque ele ficava em São Paulo. Na verdade, ele vinha, fazia as planilhas, consolidava e depois ele fazia os pagamentos lá através do setor de operações estruturadas. Sim, mas os três pagamentos eram pelo setor de mesmo os registrados? Não, porque os registrados, no momento que os oficiais, no momento que se consolidou quanto é o valor, através do limite de cada empresa, já saía para as tesourarias das empresas, olha, vocês vão ter que doar 5 milhões para os partidos A, B, C e D. E já ia para lá e já tinha um planejamento de como fazê-lo. Então, isso que eu queria saber. Então, o que era registrado não passava pelo setor de operações. Ele sabia o que ia fazer, mas não passava por ele. Não passava. Então, aquilo que está nos sistemas do setor de operações estruturadas seria só o que é Caixa 2. Não necessariamente, porque como as planilhas eram feitas juntas, doutor, você tinha, do dia que o candidato pediu até o dia que se consolidava o volume de doação do grupo e o planejamento a partir de junho, julho, agosto, setembro das doações, você tinha muita interação de planilhas, você mudava a data de planejamento. Então havia nos sistemas, eu vi um e-mail onde estava lá dentro pagamentos oficiais, estava dizendo CNPJ, não sei o que, doação oficial, feito por uma das empresas do grupo. Então eles poderiam colocar lá dentro do sistema, e eu vi um exemplo, pagamentos que eram oficiais. Se você tem um pagamento que é feito por um CNPJ de campanha, é pouco provável que esse pagamento seja ilegal. Ele está lá dentro porque alguém pegou e consolidou e falou, olha, está feito o pagamento, mas não é uma coisa que foi feita por ser ilegal. Bem? Entendi. Muito bem. Agora, esses pagamentos, eles eram feitos para os candidatos, para os agentes públicos e se utilizava um codinome para esses agentes públicos, é isso? A grande maioria era por codinome. E como é que era essa questão do codinome? Quem é que dava esse codinome? Normalmente quem atribuía o codinome ao agente público era a pessoa que tinha relação com ela na ponta. Esse era o normal. Mas muitos dos casos o próprio setor de operação, no dia que foi discutido, que foi aprovado, alguém foi lá e colocou o nome. Mas eu não consigo dizer para o senhor cada nome quem foi que deu. Mas tinha esse mix. Mas
majoritariamente era o executivo que tinha relação. Mas o senhor consegue dizer quem é cada codinome? Os que eu conheço, sim. Os que eu conheço, sim. Os que o senhor conhece? Os que eu conheço, sim. Se eu disser, eu falo, esse aqui é... Tem muitos codinomes que eu olho e não sei quem são. Então, mas se eu conheço... Um mesmo agente público pode ter mais de um codinome? Por desígnio, pode acontecer de uma determinada pessoa numa área pediu, uma outra pessoa de outra área pediu, não necessariamente na mesma campanha, e se atribuiu 2 codinomes à mesma pessoa. Tem vários casos. Entendi. E o mesmo codinome para 2 pessoas também? Também acontece. Agora, acontecia de ficar registrado errado na planilha? Acontecia. Tem vários casos que a gente vê atribuição de responsável, atribuição de local e atribuição de pagamento errado. Tá? Acontecia. Mas aí esses casos que estão errados, o senhor sabe contar quais são? Não necessariamente. Teria que perguntar para a pessoa que seria o responsável, para ela dizer, isso aqui está em duplicidade, não foi feito, aqui era só para pagar 500, está dizendo que pagou 2 vezes 500 e foi só 500. Quem pediu o pagamento tem condição de olhar e dizer, não aconteceu. Tá bem? Entendi. Mas assim, o erro então é essa duplicidade, não a existência de uma pessoa lá que simplesmente não existe. Pouco provável de ter um codinome que seja atrelado ao nome que não aconteceu o pagamento para ela. Pagamento nenhum. Pode ter acontecido uma duplicidade de pagamento. Pode ter acontecido duplicidade, você pode ter feito um planejamento e não ter feito pagamento, mas isso é muito raro. Muito raro. Porque se está ali é porque alguém planejou pagar. O senhor conhece algum caso? Não, eu não me debrucei sobre o Drauzes. É um sistema que eu vi lá as pessoas falando da complexidade para entender as informações, que mesmo quem fazia as programações, fazia pedido, não consegue enxergar. Então eu que operava mais distante, eu fico com dificuldade, mas eu não conheço nenhum. Não conhece nenhum caso que tenha tido esse tipo de erro. Tá certo. Bom, para eu poder entender, o senhor, na verdade, é líder empresarial de um setor específico da Odebrecht. De infraestrutura. De infraestrutura. E tem outros líderes empresariais. São quantos mesmo? São, comigo, 11. 11 líderes empresariais. Mas nesse momento de eleição e de doação para a campanha, o senhor tinha domínio sobre todas as doações que eram feitas pela Odebrecht ou só as relacionadas? Porque assim, no final das contas, a Odebrecht concentrava ou ela vinculava a sua posição ali de infraestrutura ou era consolidado, a Odebrecht fazia as doações, entende? A Odebrecht fazia as doações. O que acontecia é, majoritariamente, preferencialmente, usava-se a construtora como a principal doadora. Eu tinha primazia sobre o que os meus liderados planejaram, então isso era responsabilidade, era atribuição, era discutido comigo como fazer. Mas, no momento que eu consolidava o que era de infra, e eu me reunia com os meus outros pares que fariam doações por necessidade explícita dos seus negócios, cada um trazia o seu bloco, se consolidava, e a minha atribuição nesse momento era de fazer com que o assunto fluísse, mas já saía as definições de quem doava para quem e quem doava o quê, ou seja, eu não tinha, se o cara decidisse não doar, como poderia acontecer, alguém mudou de ideia e falou, não vou mais doar isso aqui, aí dava um problema, aí via para mim e falava, olha, ia procurar o Eli e falava, por que você não vai fazer? Não, porque o cara quer de uma maneira que eu não vou fazer, quer fazer desse jeito, eu não vou fazer. Então, eu ajudava, mas era uma primazia, cada elite tinha uma responsabilidade sobre as suas doações. Cada elite tinha a sua responsabilidade, mas essa consolidação do que ia ser doado... A planilha, o rapaz do setor de operação estrutural, Luiz Eduardo, me ajudava e ajudava a controlar para que elas estivessem acontecendo. E ficava lá dentro então da sua pasta, que era a infraestrutura. Ele ficava em São Paulo e se reportando a mim para dizer, ó, está tendo problema, tal empresa não fez doação, o seu Walter da Itaipava está atrasando a doação, e aí eu entrava para ajudar. O que eu quero dizer com isso é que não tinha chance do senhor da infraestrutura fazer uma doação para o candidato A de, vamos dizer, 500 mil e o outro de outra liderança fazer a doação de 500 mil para o mesmo candidato. Acontecia. Mas não consolidava? Não aparecia. Depois, lá na frente, é que aparecia alguma coisa, está vendo? O candidato A, que a companhia topou fazer 500 mil, definiu-se que quem ia fazer era agroindustrial,
ele recebeu 1 milhão, porque ele provavelmente procurou algum dos líderes, o cara tem uma delegação na empresa dele, ele pegou e fez uma doação adicional e não comunicou aqui, só aparecia lá na frente. E aí, como a gente não ficava controlando, tem casos que a gente sabe de... Mas aparecia lá na frente, porque em algum momento vocês sentavam para ver, bom, vamos ver o que a gente doou. Não fazia. Depois que combinou e planejou, a gente não sentava mais para discutir se estava indo bem, se tinha cumprido o cronograma. Olhar para trás, olha, a eleição de 2014, acabou a eleição, agora vamos olhar para trás e ver tudo que a gente doou. Isso não acontecia. Porque o senhor falou, lá na frente se percebia. Que momento que se dava esse lá na frente? Chegava lá na frente, normalmente, quando você fazia por um candidato, esse candidato tinha uma relação dentro do grupo, que foi quem pediu a ele. Então, se definiu com aquele valor de 500 mil. Lá na frente, por algum motivo, a pessoa a quem ele pediu vinha e falava, pô, 1 milhão, só era 500 mil. Aí você vai checar e o cara, espertamente, tinha procurado outro executivo e tinha convencido ele a fazer sem passar por aqui. Aí a pessoa doava, como tem uma delegação e uma liberalidade, não é um caso, não acontecia toda vez em valores precisos, mas aconteceu da pessoa, o candidato, se sentir com liberdade de procurar um outro executivo e tentar um volume adicional, sem a pessoa que doou voltar aqui. Provavelmente se ela voltasse, a gente ia dizer que não, pô, a gente combinou que o volume era esse, porque vai comparar com A, vai comparar com B, mas acontecia. Agora, o senhor falou que o senhor sentava com os seus pares, então assim, havia uma reunião em que os LEs sentavam para dizer como que Acontecia uma reunião onde eu levava a minha planilha consolidada e cada um dos outros LEs que iriam doar também traziam as suas e a gente consolidava numa só, que era a doação oficial, que não era minha, era a doação da Odebrecht, e por desígnio ficava sob minha responsabilidade essa consolidação. E quais eram os líderes que sentavam? Normalmente era a CNO, era a Odebrecht Origás, que é quem? Era o Roberto Simões, né? Ultimamente o Roberto Simões, mas um grande período foi o Roberto Ramos. Você tinha a Agroindustrial, Luiz Mendonça. Você tinha a Odebrecht Realizações, com o Altite, que eu me lembre, a Odebrecht Industrial tinha os pedidos de doação de campanha, que eu me lembro que sim. E o Marcelo Odebrecht participava dessa reunião? Ele só participava para definir quanto era o volume que a gente ia doar oficialmente. Essa era a definição dele. Oficialmente, é. Assim, limitava, dizia, daqui desse valor nós só vamos doar oficialmente X. Depois ele saía da reunião. Tá, mas ele não, nem ficava sabendo que eu doar por caixa 2? Não, ele conhecia o volume total. No momento que ele definia, ele sabia que... Ele definia também o total. Ele definia o total e quanto seria de oficial. De oficial. E aí depois deixavam vocês tratando dos buscar a solução para a diferença. Para a diferença. Mas ele também sabia a quem seria doado. Olha, eu vou dizer para o senhor que só se fosse alguém que interessasse a ele diretamente. Ele poderia ser procurado por alguém ou que ficou insatisfeito ou que não foi atendido. Ou ele queria saber, vocês fizeram com o deputado da Bahia, Francisquinho das Caldas, aí talvez, mas não que ele sentasse para ler a planilha, para ver para quem estava doando. É uma coisa muito de delegação, ou seja, eu não ficava controlando meu DS e não controlava o seu diretor de contrato. É uma coisa... Entendi. Mas ele sabia que vocês estavam lá todos sentados com uma planilhinha, cada um com vários nomes de candidatos, sabia, e definir que ia ser feita ele conhecia o processo. Doação legal, ilegal, caixa 2 e usando o parceiro, né? É isso. É isso. Tá bem. O senhor disse que, quer dizer, que os principais pedidos vinham dos executivos na ponta. Na ponta. Agora, existiam outras pessoas da companhia que vinham fazendo esse tipo de pedido? Existiam, ou seja, quando eu falo da ponta, eu falo da geografia, mas você tinha o Cláudio Melo em Brasília, que tinha um embate e uma procura muito grande das pessoas em Brasília. Qual estava ocupado por ele? Ele era o diretor de Relações Institucionais em Brasília. Tinha o Alexandrino Alencar, que fazia isso por um período na holding, relação institucional, e talvez o Rubio Fernal. Eram os três executivos que eram procurados por parlamentares avulsos. E aí, em que área era contabilizada essa? Essa era trazida, ficava naquele volume superior
que depois era distribuído por taxa de administração, pela proporção dos faturamentos das empresas. E nessa reunião, eu entendi que cada área, nessa reunião dos LEs, cada LE ia lá para que fosse coordenado e consolidado os valores. E esses valores que eram solicitados por meio do Cláudio Melo e Alexandre de Alencar, eles sempre eram incluídos nas reuniões? Sempre. Esses sempre eram? Sempre eram, porque ele tinha representatividade em Brasília. O que acontecia é que provavelmente as pessoas que ele enxergava que precisavam ser ajudadas, os executivos que estavam lá na geografia talvez não enxergassem. E ele tinha uma visão de que essa pessoa podia ajudar ou a Braskem ou a agroindustrial que não estavam diretamente no negócio. E aí esse valor era somado paralelamente e agregado para depois ser distribuído como uma taxa global. Tá certo. Agora, sobre o pagamento, né? Uma vez definido que ia pagar ou Caixa 2 ou pela empresa parceira, mas que o pagamento se daria lá pelo setor de relações estruturadas, como é que se fazia, o setor de operações estruturadas, como é que se fazia esse pagamento para a campanha? Como eu falei ao senhor, ou seja, o bônus oficial saía da reunião, um planejamento, uma discussão de quais CNPJs tinham disponibilidade de caixa e limite para fazer a doação, e já se saía um planejamento. Então as doações oficiais vão ser feitas assim para eles partir dessa maneira, de um fluxo já definido, que saía do caixa das empresas, cada empresa fazendo a doação. Do parceiro eu levava o pedido para o seu Walter, dono da Itaipava, com a indicação de volume que eu precisava para saber se ele tinha capacidade de me atender, e posteriormente eu levava a lista dos partidos que eu queria que ele ajudasse. O de Caixa 2 era feito da mesma maneira, ou seja, você, a partir do que um determinado candidato que você limitou um valor oficial para não ficar exposto no cargo com outro candidato, ele pode ter recebido alguma coisa da Itaipava, mas ficou alguma coisa de Caixa 2. Então você fazia um planejamento semanal e o setor de operação estruturada encaminhava e avisava quem era o contato daquele candidato, quais datas ele estaria recebendo aquele dinheiro planejado de Caixa 2. Lá no setor de operação estruturada tinha um pagador, então? O Luizinho engrenava isso lá com a área de pagamento, que aí ia ser a própria Lúcia que saía com os pagamentos, né? Luizinho entregava aquela planilha do Caixa 2 da campanha. Luiz Eduardo Soares, que era o cara que me ajudava, né? Ele veio lá da equipe do Uber, me ajudou a fazer a planilha, e aí ele entregava a planilha do Caixa 2 com os codinomes para a Lúcia, e ela programava e autorizava os pagamentos. Entendi. Tá certo. Bom, o senhor depois vai especificar os candidatos que o senhor participou e que o senhor teve conhecimento, não é isso? Os que eu me lembrei de todos aqueles estados. Tá certo. A gente vai tratar em termos separados isso. Doutor Rafael, por favor. O senhor falou que nessa reunião eram tratadas as demandas de cada um dos políticos pelas doações. Os senhores faziam doações voluntariamente ou eram só atendendo as demandas dos políticos? Só atendendo demanda, doutor. Uma intenção da companhia de voluntariamente apoiar determinado político, mesmo quando as doações eram legais? Mesmo as doações que eram oficiais normalmente eram legais, ou seja, pressupunham alguma relação com a pessoa, mas eram legais. A gente não procurava a pessoa para oferecer dinheiro. Então, mesmo as doações registradas eram atendendo as demandas? Pedido. A pessoa vinha a gente para pedir o dinheiro. Mas atender demanda no sentido de esperar alguma coisa em troca. Esperar alguma coisa em troca, ou seja, esperar se demandada a pessoa nos ajude, se a pessoa tiver influência em algum negócio que eu estou fazendo, ela não deixa eu ser prejudicado, sempre a busca de... Né? Havia casos tão relatados que a pessoa depois entregava alguma coisa, mas as pessoas se comprometiam a ajudar e a gente acreditava de boa fé que eles ajudariam. Existe uma preocupação da companhia de não aparecer como principal doador de determinados candidatos? A gente, como eu disse ao senhor, a gente fazia uma limitação por volume e por cargo, não necessariamente por candidato. Ou seja, quando a gente definia que um candidato a governador, a gente ia estabelecer um limite oficial de R$300 mil, no Brasil inteiro, qualquer candidato a governador que viesse a pedir, nem todos receberiam 300 mil, mas o 300 mil seria o limite que nós apareceríamos. Então, não existia assim uma preocupação de não
não aparecer doando muito, porque a gente limitava na partida, não ia aparecer de qualquer maneira. Então quando havia essa limitação inicial, já havia essa preocupação para não aparecer como regra? Como regra para você não criar uma assimetria. E aquilo que eu disse, pegar o candidato a governador do Piauí, que é o estado mais pobre, e o cara olhar e falar assim, por que o Sérgio Cabral recebe 300 mil e eu recebo 30 mil? Né? Então, a pessoa que iria no teto, eu estaria perdendo alguma coisa quando desse para o cara do Piauí, comparativamente com o que eu estou dando num estado com a pujança que o Rio de Janeiro tinha. Mas era uma forma de não deixar gerar uma simetria que eu não ia administrar. Ficava uma coisa insustentável. Os pagamentos feitos em doações ilícitas, quer dizer, eram todos feitos em dinheiro ou houve pagamento também em depósito em conta, serviços, pagamentos a terceiros? Houve pagamentos em conta no exterior, estão relatados em cada caso. Mas houve prestação de serviços ou pagamento diretamente a terceiros, serviços prestados relativos à campanha, alguma coisa assim? No levantamento que a gente fez, prévio ao acordo que nós temos com vocês, eu encontrei no meu setor um pagamento que foi feito por um diretor superintendente meu, sem minha autorização. Ou seja, isso podia acontecer porque como é um pagamento oficial, tá dentro não era um pagamento de doação, era um serviço que ele contratou alguém que estava trabalhando para aquele candidato. Então nós delatamos, isso está relatado. Então a grande maioria era feita em dinheiro na mão do... Na mão do candidato. Na mão do candidato, seu preposto, alguém que viesse acompanhar. Ok. Então, apesar de serem solicitações a título de auxílio em campanha, o senhor não tem conhecimento se esses recursos eram aplicados em campanha ou qual era o destino desses recursos? No meu caso, depois que havia essa aprovação formal, mesmo os casos que foram pedidos a mim, eu nunca acompanhei para ver o que a pessoa fez. Tá? Se ele aplicou efetivamente na campanha, se ele pagou o fornecedor, se ele comprou uma casa, se ele botou no exterior, eu não consigo afirmar porque eu não fazia eu particularmente não conseguia fazer o follow-up das pessoas. Né? Não sei se as pessoas que estavam lá na ponta, muito próximas, conseguiam fazê-lo. Tá bem? Tá certo. Bom, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico que se refere à sistemática da companhia? Estou satisfeito aí. Senhores doutores advogados, alguma consideração final? Eu gostaria de duas perguntas adicionais. Pois não, doutor Adriano. Doutor Júnior, o senhor explicou que, eventualmente, o Luiz Soares lhe ajudava a planilhar as contribuições oficiais e não oficiais. Mas isso significava que o senhor tinha uma liderança sobre ele ou simplesmente era um apoio emprestado pelo Gilberto Silva, que era o líder, de fato, do Luiz Soares? Era um apoio emprestado, porque, na realidade, o que faria diferença no processo era o que ia ser pago de Caixa 2. Eu não tinha poder de influenciar os pagamentos. Então, ele era emprestado, vinha fazer a planilha e ficava lá na área de Gilberto acompanhando esses pagamentos de Caixa 2. Uma segunda pergunta, um esclarecimento, na verdade. Como o senhor disse que não tinha conhecimento, não teve conhecimento do sistema Browsers ou MyWebDay até se tornarem públicos, o senhor tem como assegurar que tudo que está escriturado lá e relacionado ao seu nome, de fato, corresponde à realidade? Possível. Possível, porque, na verdade, pelo meu papel, qualquer coisa que acontecesse no Brasil, haveria uma inferição ao meu nome, LEBJ ou BJ, mas é pouco provável. Seria possível que quem administrava o sistema... provável o quê? Que todas as afirmativas que o sistema tenha, ao trazer o meu nome, signifique que eu conheça, que eu domino, que eu sei o que é. Porque como o sistema não era operado nem pela minha equipe, nem por mim, as inferições que eram feitas lá eram pelas pessoas da área de operação estruturada. Então ela poderia, por erro, por facilidade, atribuir alguma coisa a um LEBJ, e se você for analisar, não tem nada a ver com a minha operação em si. Então eu não posso afirmar. Eventualmente até por benefício próprio. É uma possibilidade. Bem provável, que eu já detectei uma... Benefício próprio de quem? De quem operava o sistema. A pessoa poderia atribuir alguma saída de dinheiro como autorizada por mim, ou
alocar ao meu CR, né? E na verdade eu não estava sabendo de nada, porque eles operavam entre eles é que faziam o write-off final lá. O senhor falou que detectou uma, mas está em alguns... Não detectei uma, porque tem um relato de uma pessoa que chegou a mim, que disse que ela recebeu dinheiro por ter arrumado uma obra para a Odebrecht. E eu nunca paguei essa pessoa. Então eu não achei no sistema o pagamento, mas eu acredito que alguém pagou ele em prol próprio. Então eu não tenho a informação completa porque não tem no sistema o pagamento, mas eu sei que a pessoa afirmou que eu paguei um FII de conquista de obra que eu nunca paguei. Então, por isso que eu acho que pode acontecer as pessoas poderem... quando a pessoa fica muito próxima do dinheiro, o dinheiro é uma vendaval, né? A pessoa se promissura. Tem uma questão. Júlia, em contrapartida, a pergunta do Adriano, nos seus relatos, as identificações que o senhor fez de codinomes a pessoas e a valores, o senhor tem convicção de que os fatos aconteceram? 100%. Foram aonde a minha memória não se obsteve, eu enxerguei, identifiquei, codifiquei, disse a essas pessoas aqui, pouco provável que nos relatos que nós temos aí, eu tenha relatado alguém que sente na minha frente e diga que não recebeu o dinheiro. Pode dizer na imprensa que nunca recebeu, mas sentar na minha frente vai ter que ser, ou seja, ela vai passar apertada e falar, foi assim, foi assado, você sabe. Entendeu? Então, o que eu relatei é o que eu tenho consciência e tranquilidade para defender e ajudá-los nas investigações. Tá certo. Mas é porque após a pergunta do Dr. Adriano, que muito da prova que o senhor está apresentando provém desse sistema Drausis, mas o senhor está deslegitimando o sistema Drausis? Não, de jeito algum. De jeito algum. O sistema, eu hoje agradeço por alguém ter colocado esse sistema que possibilita, nos principais casos aqui, a gente ter a comprovação de que o pagamento aconteceu. O que eu estou dizendo é que nem todas as inferições que estão lá dentro, por eu ter um cargo de LE, qualquer coisa que acontecesse no Brasil, alguém poderia atribuir do meu conhecimento. O que eu estou dizendo é que nem tudo que está colocado como LE-BJ, fui eu que autorizei, ou fui eu que negociei ou propiciei. É isso que eu quero dizer. O sistema, se ele não tivesse sistema, hoje nós estaríamos numa dificuldade muito grande de ajudar vocês na investigação. Tá certo. O sistema corrobora tudo que nós estamos falando. Em relação a todas essas pessoas que foram objeto da sua colaboração, o senhor tem alguma coisa contra elas? Nenhum. Algum motivo para prejudicá-las? Eu estou perdendo nessa colaboração uns 30 amigos. Então, uma qualidade que eu tenho é que, em 32 anos de empresa, toda vez que eu criava uma relação com a pessoa, a relação se tornava pessoal. Então, eu estou perdendo 30 e poucos amigos que provavelmente, a partir de amanhã, a partir do dia que lerem, vão me chamar de canalha, para poder se defender. Ou seja, eu uso uma frase com ele, com os meus advogados: quando a necessidade entra pela porta, a moral pula a janela. Então as pessoas vão... Eu estou perdendo, não tenho contra ninguém dos que estão relatados aí, zero. Sobre essa questão do sistema Drausis, então o senhor, a única questão que o senhor está colocando é que as referências ao seu nome nem sempre passaram por a sua autorização, mas o senhor não está dizendo que aquelas referências de pagamentos não correspondem de maneira alguma, pagamento. de maneira alguma. Eu estou dizendo é que o sistema, quem alimentava o sistema, induzia que tudo que fosse Brasil poderia ser o LE-BJ, porque eles tinham uma forma de montar as aprovações, né? E nem tudo que está aqui com os senhores, tudo foi aprovado por mim e foi autorizado, e eu conheço, ou eu tratei ou aprovei o executivo. O que eu estou dizendo é que nem tudo que está lá, que tem um LE-BJ, ou tem a BJ na frente, necessariamente significa que eu aprovei. É isso que eu estou dizendo. Em relação aos fatos que o senhor está relatando, todos esses depoimentos que o senhor está fazendo, o senhor, quando apresenta uma planilha do Drausis em anexo, o senhor examinou e viu que aqueles pagamentos correspondem aos pagamentos que efetivamente foram feitos mediante sua autorização? Não só fiz isso, como se houvesse duplicidade, eu expurguei a duplicidade, e se vocês posteriormente falam, mas por que aqui tem 2 de 500? Eu vou falar, não, porque aqui teve um planejamento, uma programação, não foi executada, passou para a semana que vem, e o valor combinado com a pessoa era esse. Foi feito com consciência e com discussão, planilha a planilha. Tá certo. Mais alguma peça? Uma única pergunta. Doutor Benedito, o senhor disse que os pedidos de doações vinham sempre dos candidatos, porque a companhia era tida como uma doadora no sistema, então os candidatos sabiam que poderiam pedir. E
que essas doações eram sempre feitas procurando algo em troca. Algo em troca necessariamente era um projeto, ou era uma obra, ou poderia ser um acesso a esse candidato? Doutora, eu diria que majoritariamente o que é doação ilegal de campanha, ele fazia para que a gente tivesse uma relação diferenciada, um acesso privilegiado à pessoa e, em caso houvesse um assunto que essa pessoa pudesse ajudar, ao ser demandada, essa pessoa pudesse nos ajudar. Não necessariamente discutir-se obra ou objetivamente um ativo. Mas só quando era doação ilegal ou a doação legal também? Não, as doações como um todo. As doações o conjunto das três, tá? Os três, tá bem. Alguma pergunta mais, doutor? Não. Senhor Benedito, o senhor tem mais alguma consideração final? Senhores advogados, alguma consideração final? Bom, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato. Se liga aqui também.